Sejam bem-vindas à Vivência Terapêutica Dona de Mim. Eu quero parabenizar cada uma de vocês que está aqui por ter dado esse passo rumo ao autoconhecimento. Eu digo sempre que podem roubar tudo da gente, menos o autoconhecimento. Podem roubar seu carro, seu marido, seu telefone, mas o que você sabe sobre si mesma é aquilo que ninguém pode pegar. E quando eu sei quem eu sou, as coisas do externo interferem menos na minha vida. Então eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês pudessem me conhecer um pouquinho melhor e também a abordagem terapêutica que eu vou usar naquele dia, pois cada constelador tem o seu jeitinho de ser, para que vocês fiquem mais à vontade no dia que a gente for realizar a constelação familiar. Eu também trabalho com arte terapia, então é um material que eu uso para poder desvendar os mistérios da mente inconsciente e facilitar o nosso trabalho também em reconhecer o que de fato está causando o seu real problema incômodo naquele momento, sem que a gente se perca muito com as palavras, tá? Então, o meu nome é Lorena, eu sou psicanalista e espiritualista, e o meu processo de autoconhecimento realmente desencadeou, assim, foi o primeiro passo quando eu tive meu filho com síndrome de Down, e, consequentemente, minha outra filha também teve alguns diagnósticos. Então, o que me impulsionou foi querer curar os meus filhos. E no meio da caminhada, eu acabei descobrindo que quem precisava ser curada era eu. Então, eu digo sempre que as nossas dificuldades a gente precisa transformar em oportunidades. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse vivido esse processo, né? Então, ser uma mulher dona de mim, que é até o nome da vivência terapêutica, é aquela mulher que sabe transformar, né, aquele limão naquela limonada. Um processo onde eu não me apeguei à dor e eu consegui transformar os meus porquês em paraquês. Eu precisava muito de respostas naquele período, porque eu me achava uma mulher injustiçada. Eu não acreditava que tudo aquilo estava desmoronando e acontecendo comigo, né? Tudo junto no mesmo período. Dois filhos doentes, um casamento que estava desabando. Então, a espiritualidade não fez com que minha vida ficasse mais fácil, mas fez com que eu compreendesse. E quando a gente compreende e aceita que a vida é do jeito que tem que ser e não do jeito que nós gostaríamos que fosse, a nossa vida fica muito mais fácil, né? Pois nada nos acontece por acaso. A vida é pedagógica. Então, se algo chegou até você, significa, em primeiro lugar, que você está preparado para viver aquilo e chegou o momento de você aprender alguma coisa. Então, a dor, sofrer por sofrer, é em vão. A gente precisa extrair do nosso sofrimento, da dor, o aprendizado. Eu digo sempre que ostra feliz não dá pérola. Ela só consegue dar pérola porque um grãozinho de areia entra dentro dela e a irrita profundamente, ao ponto dela desenvolver e fabricar uma pérola. Nós mulheres, quando temos os nossos filhos, é um processo de dor que dói, mas não significa que a gente fica presa àquela dor, tanto que a gente esquece logo depois. E por quê? Porque a gente dá um sentido. Então, quando a gente dá um sentido para a nossa dor, a vida fica. Não digo que às vezes fica, que a gente vai parar de sofrer, mas fica mais fácil de compreender. E ao mesmo tempo você sai daquele lugar de vítima e se torna protagonista da sua vida, né? Já que a vida é pedagógica e eu estou aprendendo uma lição na vida terrestre, eu preciso dar o meu melhor, que nem a criancinha que está aprendendo a ler e escrever. Todos nós estamos aqui nessa caminhada, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua mochila, né? Às vezes uma mochila está mais pesada do que a outra, e o nosso objetivo é esvaziar essa mochila. Então, eu sou uma terapeuta que eu trabalho sempre com é você que precisa mudar. E quando você muda, o outro muda. E muitas vezes nós temos a tendência, né, de colocar essa nossa bagagem em cima do outro, do nosso pai, da nossa mãe. A gente se esconde no nosso passado. E quando a gente se esconde no nosso passado, a gente não assume a responsabilidade por quem nós somos, pelo nosso comprometimento espiritual em querer mudar, né? Não é só o outro. A minha mãe, o meu pai, o núcleo familiar que eu nasci, diz muito sobre mim, sobre as nossas dificuldades espirituais. Muitas vezes, né, temos dificuldades de aceitar nossos irmãos, nossos pais, e perdemos uma grande oportunidade de enxergá-los como um instrumento
tudo na vida que nos acontece de aprendizado. Então, o meu objetivo enquanto terapeuta aqui com vocês é levar não só os meus conhecimentos de terapeuta, mas tudo aquilo que eu aprendi na minha experiência da minha vida. É levar esses aprendizados de anos, que sei lá, acho que eu sofri 10, 20 anos, e hoje em dia eu quero encurtar o caminho das pessoas. Porque só tem um caminho que nos leva a uma vida mais leve e mais próspera, que é o caminho do amor. E esse é o caminho que eu quero ensinar para vocês. Então, estou muito feliz de ter todas vocês aqui. E agora eu vou explicar um pouquinho como que funciona, a constelação familiar. Então, a constelação familiar foi desenvolvida pelo teólogo Bert Hellinger, e ele viveu muitos anos na África, em uma tribo, e ele lá observou como que aquele sistema funcionava e o que que ficava em desordem. Então, ele criou as três ordens do amor, que são o princípio da hierarquia, o princípio, a lei entre dar e receber, e a lei de pertencimento, onde todos podem pertencer. Então, são basicamente esses três princípios que eu vou estar observando na constelação de vocês, no sistema, o que que está em desordem e como que a gente pode fazer movimentos para trazer uma harmonia para o seu sistema que pode estar desequilibrando e causando seu problema nesse momento. Então, o princípio da hierarquia consiste, quando a gente fala de hierarquia, a gente fala de função para saber se cada membro daquela família, ou até mesmo do seu sistema, do seu trabalho, se cada um está ocupando sua função. Por exemplo, uma mãe que tem o pai, o marido que abandonou a casa. Consequentemente, inconscientemente, aquele filho, ao ver a dor da mãe e a falta do pai, pode ser que ele ocupe o lugar daquele pai, trazendo, né, aquele apoio para a mãe. Então, a gente diz, né, na constelação familiar que cria um emaranhamento, porque ele sendo criança, hierarquicamente, ele é menor do que o pai. Então, ele ocupar um lugar de um adulto, do pai, se torna muito pesado ao longo da vida dele. Então, pode ser que mais lá para frente, né, ele vá sentir esse peso, porque ocupa uma função que não lhe pertence. Muitas vezes isso pode acontecer até mesmo com nós, mães, por exemplo, onde a gente não ocupa hierarquicamente o nosso lugar, quando nós, por exemplo, temos um filho pequeno. A nossa hierarquia, a nossa função enquanto mãe de uma criança pequena é diferente da função de uma mãe de uma criança de 9 anos. É diferente da função de uma mãe de um adolescente. E é totalmente diferente enquanto função quando a gente é mãe de uma criança adulta. Aliás, de um adulto, né? Então, muitas vezes, a nossa vida fica travada porque nós não estamos mais respeitando hierarquicamente, né? Que o nosso filho já é adulto, que ele já não é mais um bebê. Ou às vezes a gente acha que os nossos pais, na velhice, são impotentes, que eles não têm mais o poder de decisão, que a gente quer ser o salvador da pátria. E não dá, né? Até mesmo se o seu pai, sua mãe está doente, você pode ser cuidador, mas você não pode salvar a vida dele, porque senão você pode se colocar numa posição maior do que os seus pais, e isso causa um desequilíbrio na sua vida, né? Às vezes você tem um irmão, né, que, sei lá, maltrata seus pais e você quer salvar, mas se seus pais tiverem poder de decisão, eles precisam sempre ser respeitados dentro do livre-arbítrio dele, tá? Então fica aí, às vezes, essa confusão hierarquicamente, tá? Aonde a gente não consegue respeitar os nossos lugares, as nossas funções e acaba causando todo esse emaranhamento. Então, o meu trabalho é ordenar, colocar cada um em seu lugar para que a sua vida comece a fluir. Outra coisa que nós também iremos observar no seu sistema, que pode estar causando desequilíbrio, é saber se tem alguma pessoa que se sente excluída dentro do seu sistema e não vista, né? O que Bert observou é que todas as pessoas têm direito a pertencimento e nenhuma delas pode ser excluída, tá? Muitas vezes, por exemplo, a sua mãe pode ter tido um bebezinho e ela pode ter tido um aborto espontâneo e ela nunca contou para você. Então, pode ser que na vida adulta, quando você se torne adulta, você se sinta uma pessoa, às vezes, não reconhecida, não vista, não acolhida. Por quê? Porque tem uma pessoa no seu sistema, por exemplo, às vezes um irmão que faleceu, que você até desconhece, mas que ele se sente não visto, não reconhecido, porque às vezes não deram nome para ele. E você inconscientemente pega a dor dessa pessoa e ela para que ela possa ser vista. Então, na constelação, o que que a gente faz? É trazer do inconsciente, da sombra da sua família, o que você desconhece.
Porque muitas vezes não começou com você, muitas vezes começou com outra pessoa. E você não está percebendo aquilo, até que algum membro da família receba alguma luz para que ele possa colocar em ordem. Então a gente sempre diz que é importante nominar, até em casos de aborto, né? A gente tem que dar um nome para essa criança, ela precisa ser vista. A gente diz até para colocar uma estrelinha, por exemplo, num porta-retrato, para relembrar a memória daquela pessoa, para que ela possa ser vista. E que para você também, para que você possa ter uma vida mais leve, sem carregar papéis que não são seus, né? Ou muitas vezes, sei lá, vamos supor que você cresceu e aí você escolheu um marido, né? Esses são seus pais, você escolheu esse marido aqui, só que, por exemplo, os seus pais não aceitam a escolha que você teve, ou não aceitam a escola que você teve, qualquer coisa, né? Então, pode ser muitas vezes que essa pessoa fez parte do seu sistema e essa pessoa também não é vista. Se você tiver um filho com ele, né, essa pessoa pode ser aqui crescer também se sentindo não vista, se sentindo não reconhecida, simplesmente porque, por exemplo, a parte masculina dela não está sendo vista muitas vezes por esses pais aqui, tá? Por esses avós. Então, tem muitos casos de exclusão. O pior dos assassinos tem direito a pertencer a um sistema. Eu sei que às vezes é difícil a gente ouvir isso na constelação familiar, mas se Deus, que é Deus, né, não excluiu nenhum de nós, quem somos nós para excluir? E aqui tem uma frase que a gente usa de cura, né, que é eu vejo você. Isso não significa que você precisa amar quem te fez mal, mas simplesmente ver e honrar e dizer que aquela pessoa fez parte do seu sistema, tá? Muitas vezes você exclui também alguma parte sua. Às vezes você teve um namorado e você não aceita, você, né, não aceita a sua escolha do passado, então você fica excluindo essa pessoa. Então você tem que honrar todas as pessoas que passaram pela sua vida, as suas escolhas. Muitas vezes você exclui até mesmo uma parte sua. Por exemplo, sei lá, eu sou uma pessoa que sinto muita raiva, por exemplo, e às vezes você exclui sua própria raiva. Então a gente pode colocar dentro do campo raiva, sentimentos, mentiras, verdades, clareza, ego, essência. A gente pode colocar tudo e observar como que aquelas pessoas vão responder, tá? Então, fica aí que todas as pessoas têm direito a um pertencimento. Isso é uma das coisas que a gente vai observar lá naquele dia, ok? Outra coisa que nós iremos também observar é a lei entre o dar e receber. Em todos os relacionamentos, isso precisa estar bem equilibrado. Eu não posso dar mais do que eu tenho, senão eu mesma fico sem energia, tá? E muitas vezes, por exemplo, uma criança que viu a mãe sofrer, por exemplo, com o pai, né, ou um pai ausente, ela quer dar para essa mãe, né, achando que essa mãe, de uma certa forma, é incapaz ou que ela foi vítima na vida, sendo que você é criança e é muito pequeno diante dessa situação. Então, pode ser que na vida adulta você seja uma adulta que está totalmente sobrecarregada, principalmente nós, que moramos aqui, por exemplo, na Suíça, que você manda muito dinheiro para os seus pais, achando que falta para eles, né, e que você tem que ajudar. Sendo que, se você não tiver nem para você, muitas vezes você deixa de comprar uma blusa, uma bolsa para você, você entra em desequilíbrio, porque você está dando algo que você não tem. O ideal seja que a gente possa olhar com consciência para os nossos pais e olhar para eles, por exemplo, com capacidade, que cada um consegue resolver os seus próprios problemas, que cada um tem os seus talentos. A mesma coisa, por exemplo, pais que querem salvar filhos na vida adulta, né? Como eu disse, a função do pai e da mãe vai mudando ao longo dos anos. Se o seu filho já tem mais de 18 ou 20 anos, você não tem que ficar dando toda a sua energia, todo o seu dinheiro, seja lá o que for para ele, né? Porque ele precisa ser independente. E tudo isso que a gente faz por movimentos de amor, a gente faz porque a gente ama, mas não significa que todo movimento de amor é saudável. Muitas vezes a gente está podando aquela pessoa, muitas vezes a gente precisa ver aquela pessoa realmente viver aquelas dificuldades, bater a cabeça na parede, como a gente diz, né? Porque ela precisa aprender e caminhar com as próprias pernas, né? Se o seu filho às vezes até estiver brigando num parquinho, você não pode ir lá automaticamente defender ele, porque senão você tira a força da capacidade dele de autodefesa, né? Então, a gente precisa estar atento a esses movimentos de amor que a gente faz, mas que muitas vezes causam um desequilíbrio, tá? O único relacionamento que a gente dá e não pode receber em troca, na mesma igualdade, são os pais, tá? Porque tanto o pai e a mãe,
biológico, eles deram a vida a essa criança. Então, você nunca vai poder retribuir, né? Então, às vezes, quando se você está mandando muito dinheiro para os seus pais, pode ser que você se sinta em débito com eles, tá? Então, nesse relacionamento aqui, pai e mãe, eles não têm que esperar nada em troca, tá? Pais que fazem filhos para que esses filhos olhem eles quando eles estiverem na vida mais na velhice, é um movimento errado também, né? Porque eles deveriam saber caminhar com as próprias pernas, tá? Sem botar essa responsabilidade em cima dos filhos. Então, são basicamente esses três quesitos que a gente vai observar, né? Se está hierarquicamente todo mundo no seu lugar, ou se está algum emaranhamento. A lei do dar e receber, se está todo mundo equilibrando isso, e a gente o dar e receber, a gente também trabalha muito a energia masculina e feminina. A energia feminina é aquela que recebe, escuta, que é intuitiva. E a energia masculina é aquela que vai para a ação, aquela que traz a proatividade, a assertividade, o racional, né? A energia que vai em busca do dinheiro. Então a gente precisa saber se isso está equilibrado, né? Muitas vezes está adoecido. Pode ser, por exemplo, que você não concorde com o jeito como sua mãe era, que ela não superou as suas expectativas. E sua mãe não superando as suas expectativas, você a julga e, de uma certa forma, você a renega uma parte dela. E se você renega sua mãe, você renega 50% seu, porque você é 50% papai e 50% mamãe, né? Então, se eu não aceito os meus pais, eu automaticamente não me aceito. Então, eu fico com as pernas bambas diante da vida. Porque você já viu uma árvore reclamar de onde ela foi plantada? Isso não existe, né? A árvore foi plantada, as raízes dela estão ali e ela tenta fazer o melhor. Só que nós, seres humanos, a gente muitas vezes fica reclamando das nossas raízes, das nossas origens, né, de onde nós viemos. Ao invés da gente pegar a força do nosso pai e da nossa mãe, porque é 50% de cada um, e dar o nosso melhor e ir para a vida. E o que eles não conseguiram nos dar, a gente vai aprender com os aprendizados dele, porque cada um só dá aquilo que tem. E muitas vezes a gente acha que os nossos pais são seres divinos que deveriam saber tudo, mas eles não sabem. Eles são simplesmente seres humanos, enquanto nós, e eles podem também errar, eles podem falhar. Pais não nascem com manual de instrução. E muitas vezes filhos estão num pedestal, colocando o dedo na cara dos pais, né, achando que são melhores ou que os pais deveriam fazer ou deixar de fazer. Enquanto você se colocar nessa posição de pedestal, né, que os seus pais deveriam fazer aquilo que você acha que eles que deveriam fazer, a sua vida não vai para frente, tá? O ideal seria liberar os seus pais das suas expectativas para que você pudesse seguir o seu caminho. E o que eles não conseguiram dar, você tenta ser melhor, tá? É, e ver se tem alguma pessoa excluída no seu sistema, tá? Foi o que eu consegui lembrar aqui nesse momento, e é basicamente isso que a gente vai observar no seu sistema. A outra coisa também que muitas pessoas me perguntam se é constelação familiar, se é espiritismo. Não é espiritismo, tá, gente? Ali vocês irão captar as informações do sistema daquela pessoa. Vamos supor que essa pessoa aqui, Adriana, tô inventando o nome, vai constelar comigo. Ela vai falar o problema dela para mim, tá? Eu sou a terapeuta. E aqui vocês vão representar. E vocês não sabem a história dela. E vocês vão captar a energia. E não é espiritismo por quê? Porque eu posso colocar no campo a sua essência, eu posso colocar o seu ego. Eu coloco muitas vezes, por exemplo, você aqui, eu coloco a sua criança interior, eu coloco a sua adolescência, eu coloco a sua vida adulta, para que você se confronte com todas as suas partes. Eu coloco a tristeza no campo, eu coloco a alegria, eu coloco a verdade, a mentira. Então, a gente vai trazer tudo que está no inconsciente através da fenomenologia. Por exemplo, uma tartaruga, quando nasce, ninguém precisa dizer para ela que ela precisa caminhar em direção ao mar, tá certo? Ela pega e caminha. Por quê? Porque essa informação está ali, no inconsciente. Quando o bebê nasce, ninguém precisa dizer para ele, olha, você precisa sugar o peitinho da sua mãe. Ele automaticamente faz, porque essa informação está no coletivo, tá? Então, são essas informações que vocês vão captar. O que acontece é que muitas vezes essas informações vão vir, sejam de pessoas vivas ou mortas, tá? Mas não significa que é um espiritismo. A gente vai captar a energia e que às vezes é densa, né? E que às vezes a pessoa entra em contato com muitas dores, muitos sentimentos, então normalmente tem muito choro, né? Porque tem muita liberação, tá? Mas
É uma constelação sistêmica, só para ficar claro para vocês, ok? Bom, e por que uma constelação familiar feita só para mulheres, né? Normalmente a constelação pode ser feita em grupo com homens também. Mas eu, Lorena, recebi o chamado no meu coração para fazer somente para mulheres. Por quê? Porque nesse mundo patriarcal que a gente vive, a gente sabe que muitas mulheres foram silenciadas. Então, o chamado é para que eu pudesse trazer a voz e a cura, não só para você, mulher, mas também para a sua ancestralidade feminina, tá? Então, é por isso que eu reservo esse espaço somente para mulheres, para que a gente possa ter o lugar da nossa voz. Então, aqui é um espaço seguro, tá? E sagrado, dedicado exclusivamente para as mulheres que buscam resgatarem e se tornarem donas das suas histórias. E por isso que o nome é Dona de Mim. Aqui o meu objetivo é acolher cada uma de vocês sem julgamentos, permitindo que as suas dores sejam compartilhadas e transformadas em aprendizado. Aqui não buscamos somente a cura individual, mas também a cura da nossa linhagem feminina que por gerações foi silenciada, pois muitas vezes nós desconhecemos o passado das mulheres que vieram antes de nós, mas inconscientemente carregamos as marcas de suas experiências, de suas dores, violências, abusos, exclusão e principalmente a sombra do inconsciente da nossa família. Bom, também escolhi o tema, né, que é Luz e Sombra. Eu vou mandar um PDF para vocês do e-bookzinho que eu escrevi e eu vou dar uma pincelada aqui nele, né, para que vocês possam não somente ler, mas que eu possa também explicar por que eu escolhi exatamente esse tema para a gente trabalhar. Luz e sombra, porque é impossível você acender a sua luz se você não confrontar o seu lado sombrio. É meio que assim, não importa muito o que o outro fez com a gente, mas o que importa é o que a gente vai fazer disso. Qual é a nossa capacidade de perdoar, de amar a mão que nos feriu e de compreender que essa mão estava pior do que a gente. Porque quando a gente estiver no campo da constelação, vocês vão se deparar com muitas dificuldades. E ali o coração de vocês precisa estar muito amolecido para que vocês possam encontrar esse caminho do amor, esse caminho, né, que eu digo da ascensão espiritual, de vocês poderem enxergar outras coisas que vocês ainda não enxergaram, que vocês possam entrar em contato com a essência de vocês. E muitas vezes a gente acha que cura é encontrar luz, não é? Vocês vão se deparar com as próprias sombras. E eu sou uma terapeuta que eu trabalho muito essa autorresponsabilidade diante da vida. A vida pedagógica, a vida diz sobre você. Não tem ninguém que vai vir te salvar. Se o outro te fez mal e você não perdoou, e você foi embora da vida terrestre, o que vai contar é o que você vai levar, ou para cima ou para baixo, qual é o teu sentimento. Então a gente precisa sempre trabalhar e vibrar no amor, para que a gente possa compreender. Mas isso pouco tem a ver com o outro. Isso diz muito mais sobre a gente, tá? Então, no e-book, né, eu trago uma frase de Jung que ele diz: Nós não nos tornamos seres de luz buscando apenas luz, mas sim trazendo a consciência à nossa escuridão. Não é possível despertar a consciência sem dor. E as pessoas são capazes de fazer qualquer coisa para que não entre em contato com essa dor, para evitar de enfrentar a sua própria alma. E ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Então, quanto mais a gente vai aumentando a nossa escuridão, a gente vai trazendo luz para ela. Tá? Quando eu reconheço que eu sou manipuladora, que eu sou vitimista, que eu sou controladora, quando eu vou reconhecendo todas essas minhas criaturas, nominando elas, eu consigo dominá-las, ok? Então, o conflito de nossas luzes e sombras se apresenta, né, desde o nosso interior. É a dualidade entre o que nós queremos ser e quem nós somos. E essa dualidade faz parte da vida e da nossa experiência humana, né? Vivemos num mundo dual, onde a gente tem vida e morte, temos dois olhos, temos luz, aliás, temos o dia, temos a noite, temos quente, temos frio, temos a energia masculina, temos a energia feminina. E a maioria de nós, né, aqui na Terra, negamos ou ignoramos essa nossa natureza dualista. E nós, infelizmente, nós fomos condicionados, né, a temer o nosso lado obscuro da nossa vida, assim como o nosso, né? E a verdade é que correr da nossa sombra as torna simplesmente muito mais intensa em seu poder.
E aí, de novo, a gente volta para a constelação. Tudo aquilo que eu excluo me domina, né? Se eu não tomo consciência da minha sombra, ela vai acabar me dominando inconscientemente. Então, eu preciso trazer o meu lado sombrio para minha consciência, ok? Negar a sombra conduz a mais dor, sofrimento e tristeza. Ao contrário, quando assumimos o controle sobre as nossas sombras e extraímos a sabedoria oculta nelas, encontramos a nossa melhor versão. E aí eu chego ao ponto de que nós precisamos da nossa sombra aqui na Terra, tá? E como que você pode extrair o melhor do seu lado manipulador, do seu lado controlador, do seu lado vitimista? Tudo tem luz. Tudo é um talento. Você só precisa utilizar ele no seu lado luz, mas eu vou chegar um pouco mais lá para frente, ok? Então, assim, o recado é: não tenha medo de enfrentar as suas próprias sombras, porque a versão mais forte que existe dentro de você não nasce na luz, e sim na escuridão. Eu sou experiência própria disso, né? Quando eu contei para vocês que eu tive o diagnóstico do meu filho com síndrome de Down, eu me deparei com as minhas piores sombras, com o meu medo, com a minha injustiça, eu me achava injustiçada diante da vida. Eu poderia ter me tornado uma pessoa amargurada, vitimista, mas eu decidi encontrar a minha melhor versão dentro daquilo. Aliás, eu nem sei se eu decidi, mas eu encontrei a minha melhor versão na minha pior dificuldade. Tava tudo desabando, mas eu saiu uma força que eu nem sei explicar para vocês, de tudo que eu consegui transformar. E eu tenho certeza que vocês também são capazes de fazerem isso nos momentos difíceis da vida de vocês, tá? Então, se a gente fala em assumir a responsabilidade do nosso lado mais sombrio, a treva assume o controle e o comando e a escuridão, que nos controla e nos faz tomar decisões que, né, que quando comemos ou tanto quando temos vícios, isso nos controla e a gente não consegue ter o poder sobre isso. Por isso que assumir as sombras não é um processo fácil. É somente para as pessoas fortes, para as almas corajosas, que têm coragem de reconhecer as suas piores criaturas que habitam no seu interior e trazer luz para elas. E o que que é a sombra? Sombra é tudo aquilo que a gente exclui da gente mesmo, tá? São todos os aspectos que a gente não aceita ou que a gente não reconhece dentro da gente. Todos os aspectos reprimidos da nossa personalidade. A sombra pode incluir emoções negativas, impulsos desejados, traumas não resolvidos e características que não se encaixam na imagem que nós temos de nós mesmos. Sabe, por exemplo, quando você não aceita que você é impulsiva, ou quando você não aceita que você é uma pessoa mais calada, ou quando você não aceita que você é uma pessoa melancólica, tudo isso começa a ir para sua sombra simplesmente pelo fato de você não se aceitar do jeito que você é. Mas a sombra não significa necessariamente que ela é ruim, tá? A ideia do bom ou do ruim vai variar conforme as nossas crenças ou tudo aquilo que foi introduzido durante a nossa infância, né? Muitas vezes você teve que ter a síndrome da boazinha para que você pudesse ser aceita no seu sistema familiar. Ou muitas vezes você teve que desenvolver um comportamento muito reativo para que você também pudesse sobreviver nesse núcleo familiar, né? Ou muitas vezes você disse a sua opinião e sua mãe te podou, falou que mandou você calar a boca porque você falava demais. Então a sua característica de falar e colocar sua opinião no mundo foi podada, então vai para a sombra. Né? Então todas essas nossas personalidades, né? Tudo aquilo que a gente vai colocando na sombra, não são culpa dos nossos pais, mas a gente precisa olhar e voltar na nossa história e entender quais foram os personagens que a gente foi vestindo a roupa e que muitas vezes não foi criado por nós mesmos, mas sim pelos discursos que a gente foi ouvindo durante a nossa infância, tá? Por exemplo, e essa característica, na verdade, né, da sombra, ela não significa que ela é boa ou que é ruim. Por exemplo, uma pessoa que tem a característica da raiva como muito forte. Essa pessoa, se ela nascer num país de guerra, ela vai ser muito bem vista ali, porque ela é uma pessoa que vai ser confiável. Ela vai pegar e vai resolver aquele problema, né? Se tem um problema, chama o fulano que ele resolve. Ao contrário, se essa mesma pessoa que tem a característica da raiva nascer num mosteiro, ela vai fazer o que automaticamente? Ela vai abafar essa qualidade dela, porque ali não vai ser bem vista. Então, luz e sombra, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que não é justo, vai depender muito do contexto com o qual você está inserido. Percebe? Então, muitas vezes a sua família pode enaltecer alguma característica sua ou pode abafar. E automaticamente você vai abafando, porque no contexto que você nasceu, né, ali onde você viveu, aquilo não foi bem aceito. Então, são essas sombras que a gente precisa observar. E a gente vai trabalhar muito bem elas quando a gente chegar um pouco mais lá na frente, que a gente enxerga isso muito na projeção. Tudo aquilo que eu não aceito em mim, você encontra naquela pessoa que você mais
detesta, aquela que mais te irrita. Vai falar nesse momento, como assim, Lorena? Exatamente isso. Aquela pessoa que mais te irrita, existem muitas características dela que existem dentro de você e você não está conseguindo reconhecer. Mas com o tempo a gente vai trabalhar. Por isso que eu resolvi gravar essa aula para vocês, para ficar um pouco mais fácil de entender, tá? Então, todos esses aspectos, né, que são considerados sombras, eles são simplesmente porque a gente não aceitou, ok? Mas se você nascer num país, num lugar que vai ser bem visto, então vai ser aceito e não vai entrar mais como sombra, e sim como qualidade, tá? Então, todo o objetivo é que, na verdade, a gente torne consciente a nossa sombra para que a gente possa utilizar ela da melhor maneira. Por exemplo, Jesus, quando ele estava, né, aquela passagem lá na Bíblia, quando ele utiliza da energia da raiva para expulsar os vendedores do templo, ele estava usando todo aquele quanto de energia para que ele pudesse mandar uma mensagem, né? Ele quis desconstruir uma situação para construir uma nova. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, a raiva como algo negativo, mas ela é a maior força de potência que nós temos, né? Nenhuma mulher, por exemplo, sai de um relacionamento abusivo se ela não tiver a energia da raiva. Uma pessoa que sofre, por exemplo, de falta de motivação, procrastinação, são pessoas que não estão entrando em contato com a raiva. Então, quando a gente sabe utilizar esse nosso lado sombrio na luz, não fica ruim. Então, depende sempre de como que você vai utilizar, tá? Então, a raiva, ela é a maior potência de ação que temos, e nessa situação com Jesus, ela foi direcionada com sabedoria. E a gente precisa ter em mente que todo processo de construção irá anteceder uma destruição. Se eu, por exemplo, quiser renovar uma casa, eu não vou chamar um pedreiro que não tem força para destruir a parede. Eu vou precisar chamar um que tem aquele quanto de energia para que ele possa destruir aquilo e construir algo novo, tá? Então, no processo de expansão da nossa consciência e evolução pessoal, nós entendemos que tudo que é sombra é aquilo que nos afasta do amor. E é algo que devemos integrar e utilizar de forma construtiva. Então, assim, o objetivo da mensagem é aqui: precisamos unir nosso lado luz e nosso lado sombra. A gente não exclui nada. Tudo que existe em você é bom. Tudo. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. É essa a mensagem que você precisa entender. Mas para isso a gente precisa do nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente conhece as nossas sombras, mais a gente consegue dominar. Então eu sempre dou uma sugestão para as minhas clientes, que é nominar a criatura delas. Sabe aquele seu lado mais sombrio, aquele momento que você sabe que você pisou na bola de novo, ou que você foi passiva demais, ou que você foi agressiva demais, ou que você foi vitimista. Você sabe aquele seu comportamento que você talvez gostaria de mudar e não consegue, ou aquele comportamento que sempre falam sobre você. Aquilo é a sua sombra. Então, quando você dá um nome para a sua criatura, quando você dá um nome para o seu demônio interno, você, primeira coisa, o vê, que é o que a gente faz na constelação. Vejo, reconheço, ainda dou um nome. Então, eu começo a acolher essa minha criatura. Por exemplo, o nome da minha criatura é um cachorro pitbull. É que quando ele vem, eu já sei. Então, antigamente, eu saía latindo e mordendo as pessoas. Por quê? Porque eu sentia o meu território sendo invadido. Hoje em dia, quando eu percebo que o meu cachorro interno está vindo, eu começo a conversar com ele. Eu não o ignoro, mas eu tento escutar a mensagem. Eu sei, eu entro em contato com o sentimento primário, que é da invasão do meu território. Eu tento avaliar a situação e como que eu posso fazer para resolver aquilo. Mas quando eu acalmo o meu demônio, quando eu acalmo a minha própria sombra, ele se acalma porque ele está sendo visto. E eu vou dominá-lo e não ele a mim. Se eu não reconheço a minha sombra, é o momento que eu tenho o vício, que eu como compulsivamente, que eu não consigo largar o cigarro, que eu não consigo largar o álcool, que eu não consigo emagrecer. Por quê? Porque eu não estou olhando para o meu lado sombrio. É ele que me domina. Então, quando você faz esse processo de reconhecimento da sua criatura, fica muito mais fácil. Experimentem, deem um nome para sua criatura. Quando você perceber que ela está vindo, você começa a conversar com ela e veja o que que ela quer te dizer. E tenta usar essa criatura no lado luz. Por exemplo, o meu pitbull, quando ele vem, eu falo pra ele, olha, se a gente bota um cachorrão assim na frente de uma casa, é pra quê? Pra assustar as pessoas, pra ninguém entrar naquela casa. Então eu falo com ele, ó, só a sua cara feia por si só já vai assustar as pessoas, né? Então precisa latir, não precisa morder ninguém, fica só aí
Está preparado, ele tem as armas, ele sabe o que fazer, se caso realmente for invadido, mas nem sempre é assim, tá? Então, dê um nome para sua criatura e depois me conta qual foi o nome que você deu e compartilha comigo como é que foi essa experiência de dar um nome para sua criatura. E é importante vocês saberem também que a nossa sombra nos conecta com o planeta Terra, tá? A parte escura dentro de nós, chamada sombra, nos mantém conectado a essa dimensão terrestre que estamos nesse momento. Ela nos aterra, fazendo-nos sentir parte desse planeta onde vivemos. Sem essas polaridades de luz e sombra, não teríamos condições necessárias para estar aqui. Quer dizer, a um nível vibracional, porque estamos encarnados na Terra, porque ainda temos partes inconscientes a serem trabalhadas, ok? No dia que formos seres totalmente conscientes de luz e evoluídos, não precisamos mais encarnar, não precisamos estar mais aqui nesse planeta Terra, iremos para outra dimensão, porque já iremos ser seres trabalhados totalmente no amor e na luz. Mas não é o caso, se você está me ouvindo aqui, se eu estou te vendo, é porque ainda precisamos trabalhar essas nossas partes obscuras, ok? Ao nos tornarmos pura luz, nossa vibração não é mais compatível com o planeta Terra. Mas se estamos aqui, é porque ainda precisamos trabalhar, ok? Estamos em processo de desenvolvimento rumo à unidade, trabalhando para compreender e integrar a nossa sombra e a nossa luz. Trabalhar com a nossa sombra e a nossa luz significa reconhecer o nosso lugar na Terra e aproveitar as condições favoráveis que esse planeta oferece para a nossa evolução espiritual. É um processo de aceitação e integração de todas as nossas partes de nós mesmos, tanto as luminosas, tanto aquelas que são sombrias. E o que é a luz? A luz é tudo aquilo que a gente reconhece e aceita dentro de nós, tá? A luz representa os aspectos de nós mesmos que aceitamos facilmente e consideramos como bons. Agir na luz implica agir de acordo com os princípios de ética e moral, guiados pelo amor universal. Significa que as nossas ações devem ser benéficas e proporcionar bem-estar para todos, sem prejudicar ninguém. Qualquer ação, qualquer dano a alguém está na sombra, indo contra os princípios e leis universais. Para entender se você está na luz, você precisa entender assim: está sendo bom para mim e para o outro? Precisa estar sendo bom para todos. Se está favorecendo só uma parte, já não está sendo mais bom para o todo, tá? Então, a luz é essa parte brilhante e consciente da nossa mente, que a gente é até representada pelo sol, né? É aquela parte que nos permite pensar com clareza, entender as coisas e distinguir o que é certo do que é errado. É como a luz do sol que ilumina e nos permite ver claramente o que está ao nosso redor. Quando falamos de luz, estamos falando sobre as partes de nós mesmos que está ciente das coisas, que pensa e toma decisões de forma consciente. E a chave da sua iluminação está em como você lida com a sua sombra. Se você lida com a sua sombra negando que você é uma pessoa manipuladora, que você é estressada, que você é dominante, ela vai acabar te dominando, né? Eu digo sempre que o talento é um, como que você vai utilizar é problema seu. Por exemplo, uma pessoa que tem o talento da comunicação, ela vai usar esse talento para falar o bem para as pessoas, ou ela vai usar esse talento da comunicação para enganar as pessoas, já que ela tem esse talento de persuasão, né? O manipulador ele pode usar esse talento dele, por exemplo, para ser um ótimo vendedor, para vender muito, ou ele vai usar para manipular e fazer mal para as pessoas. O talento é como se fosse um instrumento, a faca. Você pode tanto matar uma pessoa no meio da rua, ou você pode usar a faca para salvar uma pessoa numa mesa de operação. Então, o que vai discernir se você está na luz ou se está na sombra é você, é o seu autoconhecimento, a sua percepção sobre si mesmo. O vítima, o manipulador, o controlador, todos os nossos pecados capitais, nós temos luz e temos sombras dentro dele, ok? A maneira como você lida com a sombra é que vai decidir o seu caminho na Terra, se vai ser mais leve ou se vai ser mais denso. Como que você lida? Se você nega, se você julga, se você esconde ou tenta controlar. Ou vai lidar com ela, sabendo da sua existência e escolhendo como que você irá lidar com ela. E quanto maior a sua luz, maior a sua sombra, né? Quer dizer, vamos supor que as duas estão aqui, sua sombra e a sua luz. A sua luz aumenta quando? Quando eu tomo consciência da minha sombra, que é que eu sou manipuladora, que é que eu sou vitimista, eu vou dando luz nisso daqui e vou mudando meu comportamento. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou iluminando a minha sombra. As duas têm o mesmo tamanho, tá? É muito importante vocês terem essa noção de que ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal, e vocês precisam desse ladinho que vocês consideram ruim, vocês precisam dele para estar aqui na Terra. Só precisa colocar ele no lado luz, tá?
Integrar esse nosso lado luz significa integrarmos a nossa parte positiva e a nossa parte negativa, sabendo que as duas são necessárias. É igual uma pilha. Quem tem uma pilha, uma bateria na mão, você sabe que ela tem a parte negativa e a parte positiva. E a gente precisa da união delas duas para que a gente possa dar energia a algum aparelho, por exemplo. E assim funciona nós, seres humanos, também, tá? Integrar a nossa luz e a nossa sombra é como abraçar todas as nossas partes de nós mesmas, tanto as positivas quanto a negativa, buscando um equilíbrio interno. É como sair da escuridão dos problemas e encontrar a solução e seguir adiante. Essa jornada nos conecta com a sabedoria interior e nos ajuda a alinhar nossos pensamentos conscientes e inconscientes. O mundo que vivemos é cheio de dualidades, como dois olhos, lua e sol, calor e frio, yin e yang. Por isso, como seres humanos, precisamos confrontar e integrar nossa dualidade, de luz e sombra, para vivermos em harmonia nesse planeta. Não existe nenhuma manifestação no mundo físico sem essa polaridade. Um polo não pode existir sem o outro. É exatamente como a bateria que eu expliquei para vocês, né? Sem cargas diferentes não há essa corrente. No entanto, se existe um equilíbrio entre essas polaridades, entre o negativo e o positivo, um ponto neutro, que as tradições antigas chamam do caminho do meio, é entender que todos nós temos os aspectos yin e yang, que é a luz e a sombra, o feminino e masculino, e somos capazes de sermos bons e maus, feios e bonitos, sentir amor e raiva, né? É acolher todo esse nosso lado que a gente acha que é sombrio. Tem até uma parte, né? Vou contar uma história aqui para vocês, né? Que tinha um monge que estava atravessando o rio e tinha um escorpião que estava se afogando. E aí ele tentou salvar esse escorpião e o rapaz disse: Mas por que você está tentando salvar esse escorpião se ele está tentando te picar? E o monge vira para ele e diz: Ele não me pica porque ele é mau. Ele me pica porque é da natureza dele. E a minha natureza é salvar e ajudar os seres humanos. Mas ele não é mau, ele só sabe fazer isso, né? Então, muitas vezes você acha que você é mau, mas não é. É simplesmente faz parte da sua natureza. Só que nós somos seres racionais, então a gente tem condições de pensar sobre os nossos comportamentos, né? Nós não somos simplesmente um escorpião que não tem essa capacidade, mas faz parte do instinto dele. Assim como nós, seres humanos, temos os nossos instintos, que são os pecados capitais. Não tem como a gente negar isso. Tem só como a gente olhar, acolher, abraçar e encontrar a luz dentro deles. Você pegar mesmo uma moeda, né? Ela é cara e é coroa. Ela não é só cara, ela não é só coroa. Ela é uma unidade, né? E o que nos faz, né, enquanto indivíduos, indivíduo significa algo que é não divisível, né? Que é unificado dentro da sua totalidade, né? A palavra indivíduo deriva do conceito de indivisível, representando a ideia de sermos seres completos e integrais dentro da nossa essência, tá? Quando nos limitamos a enxergar apenas uma face nossa, uma face da moeda, seja cara ou seja coroa, perdemos de vista a unidade da totalidade essencial daquela moeda. É a mesma coisa quando você só vê uma pessoa, ou ela é boa ou ela é ruim. Quando você só vê isso dessa pessoa, você perde a totalidade dela. E é isso que eu vou precisar muito de vocês dentro de um trabalho terapêutico. Ninguém é 100% ruim. A gente precisa encontrar um ponto de luz para que a gente possa perdoar e compreender aquela situação. O caminho rumo à iluminação começa ao encarar e aceitar conscientemente nossa sombra, reconhecendo suas forças e qualidades. Em seguida, é preciso unir essas forças e qualidades com as da luz. Ao juntar os dois aspectos, encontramos um ponto de sabedoria. A partir desse ponto, somos capazes de enxergar a cor cinza ao invés do preto e branco, onde nada é puramente luz ou puramente sombra. Esse é um trabalho que eu faço de luz e sombra, que é uma terapia que eu tenho, onde a gente vai enxergar o nosso lado sombrio, a nossa luz, mas principalmente vamos sair da cor preta e branca e vamos enxergar a cor cinza, que é o ponto de sabedoria. Aquilo que eu ainda não vi dentro de mim e como que eu posso equilibrar o ponto de equilíbrio entre minha luz e entre minha sombra. É um trabalho fantástico, 5 sessões e você consegue ter uma expansão de consciência em um espaço curto de tempo. Aqui eu estou dando uma palhinha, uma aula do que é um pouco dessa minha outra terapia, mas que acho extremamente necessária para a constelação e para qualquer procedimento terapêutico, tá? Como identificar a nossa sombra?
Então, vou passar um exercício para vocês, que é perguntar às 5 pessoas mais próximas de vocês quais são os seus 5 maiores defeitos, porque muitas vezes o outro enxerga melhor do que a gente aquilo que a gente não consegue ver. Se você se sentir muito mal, você pode perguntar também as suas 5 qualidades. Assim você consegue trabalhar as duas e talvez não se sentir tão mal. Se você tiver coragem, faça esse exercício, que é muito bom, tá? Então, perceba também, né? Escolha uma pessoa que te irrita e faça uma lista dos aspectos que nela não te agradam, ok? Você vai pegar, pode pegar até um personagem, alguém da televisão, alguém que você não concorde, escreve os aspectos daquela pessoa no papel e depois você vai tentar identificar e encontrar todos eles dentro de você. Tenta abrir mão do julgamento para que você faça esse exercício. Se você conseguir, ele é altamente potente para você encontrar a sua sombra, tá? Aqui você tem que ser livre de julgamento e estar aberto para encontrar essa projeção que a gente diz que é a lei do espelhamento. E as qualidades também. Se você vê muita qualidade numa pessoa, pode escrever no papel que tudo que existe nela existe em você, tá? E percebe como que você está conversando com você mesma, como que está esse teu tirano interior, se vem sentimentos muitos de fracasso, frustração, não aceitação, culpa, vergonha. Todos esses sentimentos são as suas sombras que estão atuando. Faça esse exercício de avaliação interna. Tentar identificar as feridas da sua criança, que na verdade, né, tentou moldar e suprir as expectativas dos seus pais, que são os personagens, né, que eu comentei com vocês, a estressadinha, a boazinha, né? Tenta ver como que esses personagens, o que tentaram reprimir de você na infância? Quem você gostaria de ser e não conseguiu ser, ok? E chegamos ao fim, e aqui, né, a mensagem final é você encontrar o seu poder escondido na sua escuridão. Existe uma parte sua esperando ser descoberta e que tem o poder de te ensinar e guiar para que você alcance força, criatividade, brilho e felicidade. Tudo que você deseja está ao seu alcance, esperando ser reconhecido, ouvido e abraçado. No entanto, essa parte não é paciente e, quando ignorada, pode sabotar as nossas vidas, destruir as nossas relações e eliminar nosso espírito, e nos manter longe dos nossos sonhos. Então, qual é a parte, essa misteriosa escondida nas profundezas da nossa sombra, da nossa consciência, é a nossa sombra humana. E nela você pode encontrar a sua melhor versão. Então, espero que vocês tenham bons estudos e até o nosso próximo encontro. E estou muito feliz de poder trabalhar sua luz, sua sombra e encontrar a sua melhor versão dentro daquilo que você sempre rejeitou.